nosso Você Bonita com um assunto muito bacana. A gente vai falar agora, gente, de algumas doenças que podem acometer homens e mulheres, mas eu acho que principalmente as mulheres, não sei, vou conversar com a doutora sobre isso, que fazem cair a sobrancelha. Às vezes, né, você já notou, olhou ali no espelho, viu que sua sobrancelha tá com umas falhas, que tá meio diferente. De repente, você pode estar passando por uma dessas doenças. E a gente vai entender também se tem tratamento. Quem volta é a dermatologista, a doutora Carla Bortolotto. Olá. Seja bem-vinda. Tudo bom, doutora? Carol, Linda tudo como ótimo. sempre, Obrigada. estilosíssima. Imagina. Prazer te receber. Prazer é nosso. Eu queria introduzir nosso assunto, na verdade, com uma curiosidade, te perguntando o seguinte: é muito comum as pessoas notarem esse caimento da sobrancelha? É uma coisa que você, assim, percebe muito no consultório, essa queixa? É uma queixa frequente. A queda da sobrancelha, ela pode vir sozinha, como um único sinal clínico, a queda, a perda dos pelos da sobrancelha. Tá. Ou ela pode vir associada à queda também de outros pelos de outras regiões, do couro cabeludo, dos cílios, de alguma parte do corpo. Entendi. Isso, o diagnóstico vem também, claro, de todo esse quadro, né? Sim, é que assim, algumas doenças que acometem a sobrancelha também podem acometer as outras partes do corpo. Mas é importante fazer esse diagnóstico. O paciente mesmo pode perceber isso em casa, na higiene, ele consegue perceber, olha, minha sobrancelha está ficando mais rala, ela está perdendo um pouco aquela quantidade dos pelos que ela tinha. Tá. Então isso é bom porque ele começa a perceber e quanto mais rápido o tratamento, melhor. Tem mais um efeito, fácil. então tem tratamento para isso? Tem, desde que a gente descubra a causa. Tá. E a gente vai conhecer a primeira doença que pode causar o caimento da sobrancelha. Que doença é essa, então, doutora? Aquela que deixa cair, assim, aquele finalzinho. A gente acha que até trouxemos algumas fotos, mas eu não sei. Ah, eu não sei se as fotos estão aí. As meninas vão me avisar depois. Eu não sei, porque existem algumas imagens que nesse horário a gente não pode mostrar. Ah, entendi. Então eu não sei. Se tiver, vocês me avisam aí do switcher, tá? Se tiver as fotos para ilustrar. Se não, a gente vai falar porque esse é um horário que é um horário de almoço. Não, né? Então eu acho que foi por causa disso. A Camilinha até me escreveu, né, Cá? Existem imagens que nessa hora Sim. a gente não pode mostrar isso. Não, porque assuste. Não é bem assim. Mas que no horário não vão muito bem. Não são adequadas. Exatamente, não são muito adequadas. Então a gente vai falar e, claro, quem estiver passando pelo problema vai se identificar de alguma forma ou mesmo já conhecer caso um dia isso aconteça. Sim. Então, esse primeiro quadro é um quadro que você pode dizer que ele é mais comum ou não? Pois é, a queda da sobrancelha, o terço que a gente chama de distal, que seria do meio para a parte final dela, existe uma doença muito comum no Brasil e em alguns países subdesenvolvidos, que é uma doença infecciosa, também conhecida lepra, a hanseníase. Sei. Quando é um quadro muito avançado, um quadro que a gente chama um quadro mais exacerbado, ele pode dar o que é determinado de madarose, que é a queda do terço distal da sobrancelha. Tá. Isso muito rápido. A pessoa nota que tem sobrancelha num dia, no dia seguinte já está bem diferente. Não, isso acontece mais lentamente. É um processo que precisa do acometimento da infecção, do acometimento do bacilo. É um processo um pouco mais lento. Tá. Hoje em dia, aqui em São Paulo, a gente vê em menor quantidade, claro, que isso é uma coisa boa, porque é uma doença que está tendo totalmente erradicada. O posto de saúde faz o tratamento de graça. Tá. Então, as pessoas são bem orientadas hoje em relação a isso. Mas é uma doença que a gente tem que relatar. E tem outros sintomas além desse? Existe, esse é um dos sintomas. Tá. O sintoma da lepra, no caso, que é a hanseníase, são lesões na pele, sem um sintoma específico, podem ter uma ou milhares de lesões. Tá. Então ela precisa de um diagnóstico feito por um especialista, através do exame clínico e também através de alguns exames laboratoriais. Perfeito. Mas além da hanseníase, existe também a famosa alopecia areata, que a gente já deve ter comentado sobre ela, que dá queda no couro cabeludo, que são aquelas placas de área sem pelo. Fica uma área bem pelada, chamada sem nenhum pelo. Então, quando cai um tufo. Isso, Tipo de assim. repente, às vezes a pessoa acorda do dia para a noite sem um pedaço do couro cabeludo e nem percebe. Tá. Às vezes o cabeleireiro que comenta, tem uma falha aqui atrás no seu couro cabeludo, é melhor você procurar. É a chamada alopecia areata. Tá. E ela é muito comum, Carol, acontecer na sobrancelha.
Entendi. É muito comum. E ficam buracos assim grandes? Ficam falhas. Tá. Como a gente tem essa forma linear da sobrancelha, a gente consegue, as pessoas até fazem uma correção com uma maquiagem, com lápis, para poder evitar a visualização e que as pessoas fiquem comentando. Mas é uma das causas, sim, de queda de cabelo, tanto do couro cabeludo como de qualquer parte do corpo e também da sobrancelha. Nossa, que interessante. E é inestético. Tá, completamente. E assim, a alopecia areata, ela é uma doença autoimune. A gente não conseguiu até hoje determinar as possíveis causas. Existem um leque de opções de causa, alteração tireoidiana, a alteração estresse é uma das causas dela, alguns medicamentos, algumas deficiências. Tá. Quando ela é bem diagnosticada e tratada adequadamente, ela volta totalmente. Ah, é? Ela volta totalmente. Assim como aquele pedaço também na cabeça. Isso, assim como aquele pedaço na cabeça. Mas como é uma doença autoimune, a pessoa pode desenvolver isso em outros momentos da vida. Então, ao longo da vida, pode ocorrer aí aqueles picos. Sim, normalmente a alopecia areata, quando ela acontece até os 20 anos de idade, ela é tratada, ela trata, resolve sozinha, sem nenhum tratamento. Tá. Quando você tem um quadro de alopecia areata, a recorrência recidiva é menos comum. Ou seja, você tratou e em outro momento você vai vir a ter. Tá. Agora é comum você tratar e quando você diminui o tratamento, vai fazendo a retirada dos medicamentos, ela volta ao quadro. Entendi. Quando a gente não consegue descobrir a causa dela. No mercado, a gente sabe que já tem à venda um produto que faz crescer a sobrancelha. Precisa de orientação, uma vez já dissemos isso aqui no programa, precisa de orientação para o uso, gente. Qualquer coisa que surge, que tem um efeito, que vai fazer crescer uma coisa ou que vai diminuir, tem que ter orientação, né, doutora? Sim. Agora sim, ele serve para qualquer caso ou, em alguns casos específicos dessas doenças que você está relatando, ele não vai ter valor nenhum, não vai crescer o pelo, enfim. Pois é, existem no mercado vários medicamentos de uso tópico que são indicados para o crescimento dos pelos. Sim. Podem ser usados no couro cabeludo, na sobrancelha e nos cílios. E nos cílios também, é verdade, me esqueci dos cílios. É um produto que sim tem esse efeito. Certo. Ele é um produto derivado, um deles, que é o que a gente está comentando, ele é derivado de uma substância, de um colírio, usado para oftalmo, para quem tem problemas oftalmológicos. Certo. Ele deve ter muito cuidado na aplicação, ele deve sim ter orientação sempre de um médico acompanhando, porque ele apresenta vários efeitos colaterais. Ah, é? Vários efeitos colaterais. Um deles, por exemplo, é a pigmentação da região. Escurece, né? Ele escurece. Tem um escurecimento tanto da onde você aplica na sobrancelha, quanto na região dos olhos e também na íris. Então, é um escurecimento que acontece, ele é momentâneo, ele é reversível, depois de um tempo volta à pele normal, mas a gente não sabe quanto tempo isso demora. Perfeito. E tem pessoas que sim apresentam contraindicação ao uso dele. Ah, é? É. Então, assim, quem tem glaucoma, quem tem algum problema ocular, então ele deve ser indicado por um médico. Perfeito. Então, gente, olha, nada de sair comprando pela internet, mas ele é comprado, é fácil comprar assim? Vende assim fácil, né? Não tem esse tipo de coisa, precisa ter uma prescrição. Ele é vendido nas grandes redes com uma receita médica. Ah, precisa de receita médica. Ah, então tá. Precisa de receita médica. É que tem alguns que vêm em alguns rímel, algumas máscaras capilares que fazem essa promessa. Entendi. Mas não tem a quantidade certa do medicamento ativo. Porque para ter a quantidade certa, precisa ter a prescrição médica. Precisa. Ai, bom saber disso, doutora. Então, gente, olha, alerta aí. Nada de sair comprando, vi que é legal, vou passar só porque feliz da vida. Não, consulta o médico que é melhor. E assim, você tinha perguntado em relação, melhora mesmo para qualquer pessoa que tenha. Primeira coisa, se é um quadro de alopecia areata ou um outro quadro, a doença, a gente tem que fazer o diagnóstico. Tá. Feito esse diagnóstico, deve ser tratado. Esse tratamento à base do bimatoprost, que é essa substância que a gente está comentando, é indicado? É indicado desde que você tenha feito a descoberta da causa, o tratamento da causa e associar esse tratamento conjunto. Entendi. Pessoas que não têm problema de queda de sobrancelha, problemas de cílio, querem usar apenas porque querem aumentar a quantidade da sobrancelha ou aumentar o tamanho dos cílios, podem usar? Deve ter uma orientação médica e um acompanhamento. Perfeito.
para ver se é indicado ou não. Ou não. Então, gente, nada de sair comprando e tudo mais, achando que é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, é remédio e precisa de orientação. Sim. Sabe o que me veio na cabeça também? Isso aconteceu comigo. Bom, aqui na maquiagem a gente sempre corrige um pouquinho a sobrancelha. Na gravidez, quando depois, né, do nascimento do nenê, que o cabelo, que tem a queda natural do cabelo, a sobrancelha também pode cair, né? Pode. Porque eu notei que alguns fiozinhos se foram. Pode cair. Tô esperando eles voltarem. Na época no pós-parto, você tem os hormônios todos, estão a fase a sequência da queda, né? Então eles podem alterar, sim, todos os pelos do corpo. Tá. Então depois, mas assim, lembrar também que na fase lactente existem várias contraindicações ao uso de medicamento. Esse é um deles. Esse é um deles. Quem tá amamentando ou quem tá grávida, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. E a gente estava falando de causas, existe uma causa não tão incomum, que é a chamada tricotilomania. A pessoa que tem o ato de arrancar. Sério? Arrancar. Ela está ali fazendo nada. Às vezes não é o fato de arrancar, você tem um tique, você fica passando a mão na sua sobrancelha, isso pode levar ao trauma. Então, assim, tomar cuidado com o excesso não maquiagem, mas o excesso de manipulação. Ficar penteando muito, ficar tentando cuidar muito, retirar muito, toda semana, assim, tem pessoas que veem um pelinho e já começam a limpar. Isso, com o passar do tempo, pode levar a uma queda irreversível. Então, você também perde a sobrancelha e é muito mais difícil. Entendi. Agora, doutora, hoje, assim, a gente pode, com todos esses casos que você explicou, colocar aqui quais seriam os tratamentos mais indicados para esse pelo crescer naturalmente, ou sempre tem que ter aí a medicação envolvida? A gente primeiro tem que descobrir a causa. Descobrindo a causa, existem, assim, milhares de opções de tratamento. Que bacana. Existe a aplicação de um anti-inflamatório com forma de uma seringuinha, você vai fazendo a aplicação no local da queda, isso ajuda muito, dependendo da indicação. Tá. A aplicação de loções anti-inflamatórias, medicamentos orais, existem várias opções de uso que você faz. Isso para diminuir a queda? Isso para tratar. Tá. Para você conseguir tratar e fazer voltar o crescimento dos novos fios. Entendi. Tratando, o pelo volta a crescer naturalmente. Isso, a primeira sequência do nosso tratamento é a primeira coisa, parou a queda. Isso já é a sequência. Primeiro, iniciou o tratamento, tem que parar a queda. Tá. Segundo é crescer novos fios. Depois que eles começam a crescer, o tratamento foi efetivo e a gente mantém esse tratamento. Entendi. Agora, o uso até de maquiagem, daquele lapisinho próprio para a sobrancelha, faz cair? Não. É prejudicial? Não isso cai. é totalmente liberado, é um ato de camuflagem, a maquiagem. Você pode fazer tanto com... Tem gente que faz com o próprio lápis, ou o pincel com uma sombrinha. Pigmentação, por exemplo, vou passar uma tintura. Também não tem contraindicação. A gente já mostrou aqui a micropigmentação. A micropigmentação, tomar cuidado, porque a micropigmentação é a introdução de pigmento na derme. Então, é uma mini tatuagem. Você tem que tomar cuidado, porque existem alguns efeitos colaterais, existem reações adversas ao uso de micropigmento. Certo. Mas, se bem indicado, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação, isso está liberado. E, claro, né, fazer com uma profissional que esteja aí habilitada, porque é uma coisa muito delicada e precisa aí de muito cuidado, gente. Mas é uma das formas, né, de dar uma camufladinha, uma escondidinha aí no problema. Doutora, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, sempre Carol. um prazer conversar com você. Todo meu. Ela é muito linda, né, gente? Toda impecável, eu adoro. Para vir de visitar tem que vir assim. Imagina! Como ela disse, é a Barbie, é a Barbie mesmo, linda. Imagina. Olha, eu quero agradecer a doutora Carla Bortolotto, que hoje falou, gente, então, de possíveis doenças que podem fazer cair a sobrancelha. Citamos o produto sem citar a marca, né? Mas com cautela, com orientação. Eu nem peguei a pergunta do Twitter, que eu sei que vocês colocaram essa pergunta. Então, agora você já sabe, faça isso com orientação. Só para fechar, não posso deixar de mostrar. Isso aqui é uma prótese de sobrancelha, que quem faz a aplicação são profissionais da beleza, né? Pessoal aí que trabalha em salão, que estão habilitados. Isso não é feito nem colocado por dermatologistas, tá? Por médicos. São pelos profissionais da beleza. E a gente trouxe hoje aqui para ilustrar a nossa pauta, para mostrar que hoje já existe prótese de sobrancelha, o que é muito interessante também, né, doutora? E assim você pode procurar o médico e fazer a opção. Mas tenha sempre orientação, que com orientação, gente, não tem erro. E o resultado é muito mais rápido do que a gente imagina. Obrigada, doutora. Obrigada, sempre um prazer recebê-la. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.